Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pelo canal Jesus, o Verbo de Deus. Esse canal que tem como propósito trazer uma mensagem de reflexão à sua alma e ao seu coração. E nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração que está em Mateus, o Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 18 e dos versos 23 a 35. Esse texto diz o seguinte: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer-o, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Eu gostaria então de pensar com você nessa noite acerca do seguinte tema: perdão, a cura das emoções. E à luz desse texto eu gostaria de trazer 4 verdades ao seu coração. É importante destacar que esse texto está situado ali no capítulo 18 e nessa conjuntura Jesus trata sobre o perdão, o significado, a importância, a necessidade do exercício do perdão. Quando ele começa falando no começo do capítulo 18, aqui ele vai falar sobre, com Pedro, versículos anteriores, sobre perdoar. E Pedro fala: até quando perdoarei? 7 vezes? Ele fala: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Também ele fala sobre como perdoar um irmão culpado. Ele diz que se o irmão pecar contra ti, vai contra ti ele só, e se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te ouvires, traz contigo 2 testemunhas, pelo que depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E aqui nesse texto, vemos um relato da parábola do credor incompassivo. E a primeira verdade que eu gostaria de pensar com você, e eu gostaria que você compreendesse a necessidade do exercício do perdão. Meu propósito é que você entenda o valor do exercício do perdão. A primeira verdade aqui está situada no versículo 23, e a primeira lição é: somos devedores a Deus. O texto diz aqui que o reino do céu é semelhante a um rei que acertou contas com seus servos. E quando esse rei foi acertar conta com seu servo, diz o texto que ele devia 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento era 35 quilos de ouro. 10.000 talentos era 350 mil quilos de ouro.
O que esse texto quer nos dizer é que essa dívida é impagável. Todos os impostos da Beleia, Judeia, Samaria, durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos era o imposto de toda a nação durante 13 anos. E quando este homem diz, tem paciência comigo e tu te pagarei, ele está fazendo uma afirmação que ele nunca poderia pagar. Mas também, o texto diz aqui no versículo 25, que nenhum de nós poderia pagar a própria dívida. Como eu já afirmei aqui anteriormente, essa nossa dívida com Deus era impagável. E Deus nula perdoou completamente. Louvado seja Deus. Mas o texto diz aqui no verso 30 que só podemos ter convicção. A terceira verdade é que só podemos ter convicção do perdão que recebemos pelo sensor do perdão que damos. Este homem não compreendeu o tamanho do perdão que recebeu de Deus. Então, ele, vendo um dos conservos que também devia a ele 100 denários, não perdoou. E aqui eu quero pensar com você, qual então é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? Um trabalhador judeu naquela época ganhava 1 denário por dia. Para um homem juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. E qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 100 denários é basicamente 3 meses e 10 dias de serviço. A proporção de 10 mil talentos para 600 denários é que 10 mil talentos é 600 mil vezes mais do que 100 denários. O homem que recebeu um perdão 600 mil vezes maior, não lhe perdoou o perdão 600 mil vezes menor. O que é que nós podemos então compreender? Que você nunca pode dizer que não perdoa o seu irmão porque foi muito humilhado, muito ferido, muito magoado, porque Deus em Cristo nos perdoou completamente. E a Bíblia diz que Ele perdoou de nossos pecados, não mais se lembra. Não é que Deus sofra de amnésia, mas Deus nunca joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou. Deus nunca joga no seu rosto um pecado que Ele já pagou. Louvado seja Deus. Mas também no versículo 34 e 35, para finalizar, a quarta verdade é que a pessoa não perdoada está destinada ao castigo eterno. Primeira verdade, que somos devedores a Deus. Segunda verdade, nenhum de nós pode pagar sua própria dívida. Terceira verdade, que só podemos ter convicção do perdão que recebemos pelo senso do perdão que damos. E a quarta e última, a pessoa não perdoada está destinada ao castigo eterno. O texto diz que indignando seu Senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Ou seja, se você não compreende o tamanho do perdão que você recebeu de Deus e que você foi perdoado em Deus por Cristo Jesus para perdoar seu irmão, Deus também não perdoará você. Porque o perdão é você beber uma taça de veneno pensando que o outro que vai morrer. É você se assentar à mesa para tomar um lanche e aquela pessoa tira seu apetite. É você, nas férias, querer fazer uma viagem, a pessoa pega carona com você e estraga suas férias. É você botar a cabeça no travesseiro para dormir e você fica com insônia. O perdão restaura, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a forria do coração, o perdão é a asepsia da alma. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você que está com a mágoa, com o ressentimento de alguém, talvez você precise dar um telefonema. Talvez você precise enviar um telegrama. Talvez você precise enviar uma mensagem. Talvez você até mesmo precise fazer uma visita. Mas em nome de Jesus, libere o perdão e perdoe a quem lhe fez mal, a quem lhe ofendeu, a quem lhe magoou. Porque o perdão é vital. Ele não é fácil. É fácil falar de perdão, mas é difícil exercê-lo na prática. Mas embora não seja fácil, o perdão é necessário. Perdoar é a cura das emoções. Eu quero orar por você então, nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa visitar todos que ouviram essa mensagem e que o Senhor possa fazê-los compreender, Senhor, a necessidade, a importância, a urgência de perdoar, como também o Senhor em Cristo nos perdoou.
É isso que eu oro, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus nos ajude, Deus vos abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.